Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao sistema apuração falando sobre controle de percursos. Então, em muitos casos, nos eventos, o organizador vai exigir um ponto de controle no determinado quilômetro para verificar se o atleta passou realmente por ali. Essas informações elas serão armazenadas, você pode gravar num pendrive ou enviar por e-mail ou pela internet ao local da chegada. Assim que essa informação chegar, o sistema ele consegue realizar a importação desses dados e depois informar para o apurador quem passou ali no ponto de controle e quem deixou de passar. Na verdade, quem deixou de passar. A partir daí, você escolhe se você quer realizar uma desclassificação manual, uma desclassificação automática, ou se você quer transferir o atleta para uma outra modalidade. Porque às vezes ele não correu a modalidade específica por problemas sei lá, de cansaço, de joelho, alguma coisa assim, e correr uma modalidade menor. Você consegue transferir esse atleta para essa modalidade menor também, ao invés de desclassificar. Então, como isso funciona? Eu já deixei configurado aqui no meu sistema, e aqui é como se os atletas já estivessem chegando. Tá? A largada se deu início às 21 horas, o sistema está conectado, e tem atletas aqui passando, é, e a prova está acontecendo. Para falar um pouco de ponto de controle, não muda muita coisa para a montagem da chegada. Na verdade, é a mesma coisa. Você vai ter um equipamento, você vai ter um software de conexão, e o principal desse software de conexão é o software que se comunica com o leitor. Aqui eu estou com o meu tag recepção. Tá? Então, se eu tiver um ponto de controle, deixa eu zerar aqui as informações, e os atletas estiverem passando, o tag recepção ele vai gravar essa informação a cada 1 minuto. Então, estou passando aqui os chips, né, como se os atletas estivessem passando no ponto de controle. Eu posso estar deixando a apuração também configurada para eu visualizar em tempo real quem está passando, para que, de repente, eu possa estar consultando e informar lá na chegada quem passou, quem deixou de passar. Essa informação do arquivo não chega no momento da desclassificação, eu posso estar informando isso via rádio, via celular. Mas o principal é o arquivo que o sistema armazena aqui. Então, veja que ele gravou esse dados TXT nesse diretório, que é o diretório do programa. Então, cada programa correspondente ao leitor tem o seu diretório correspondente, mas ele sempre vai salvar como dados TXT. Se eu for até lá, veja que ele gravou dados TXT, esse é o arquivo que eu preciso levar para a chegada, né, para realizar a importação e aí sim o sistema verificar quem deixou de passar e quem não passou. Quem passou e quem deixou de passar. Se eu clicar aqui 2 vezes, veja que ele mostra aqui as informações de chip e de tempo. Tá? Não tem o número de peito, eu tenho só a informação de chip. Mas esse é o arquivo que eu preciso para realizar a importação. Voltando para cá, eu separei aqui 3 arquivos de percursos. Tá? Eu gerei aqui um simulado de percurso, veja que é a mesma coisa, para que a gente possa fazer esse, esse simulado. Uma vez que eu realize a importação, eu posso estar desclassificando automaticamente. E é nessa aba de desclassificar e transferir que eu vou realizar isso. Tá? Então eu tenho a opção automática, onde ele vai mostrar aqui os dados dos percursos, e tem a opção manual. O manual é, de repente, no meio da prova, o organizador quer que desclassifique um determinado atleta. Né? Então, eu consigo realizar essa desclassificação antes mesmo do atleta chegar. Vamos supor que o número 40, vamos colocar responsável federação, ele cortou caminho. Então, aqui é a desclassificação manual. Eu confirmo e pronto, ele já não entra mais no meu resultado. Quanto ao percurso, para eu realizar a importação dos dados do percurso, eu vou nesse menu aqui, ó, importação e tempos. Eu localizo o arquivo, tá? Eu vou localizar aqui a prova da prova teste, mas ele poderia estar num pendrive, tá, pessoal? Então, corrida
simulado, corrida teste. Tá aqui, a corrida teste de apresentação. Então eu estou com os meus 3 pontos de controle. Vamos supor que eu recebi o primeiro arquivo, tá? E vou importar. Uma vez que eu selecionei, eu tenho que informar que tipo de arquivo é esse. Se é uma chegada, se é uma largada ou se é um percurso. Porque eu ainda consigo importar chegada e largada, que eu vou mostrar isso mais para frente. Mas aqui, no caso, é um percurso. Então, ele pergunta qual o número desse percurso, né? Porque podem ter mais de um percurso. Eu defino o número que eu quiser, mas eu tenho que seguir a sequência coerente. Então, como esse é o primeiro ponto de controle, eu vou pôr o percurso 1. Clique em confirmar, ele vai fazer a importação para mim, deu 25 atletas, clique em sair, e eu consigo consultar essa importação aqui ó, em percursos. Então, veja que eu tenho a minha chegada, chegaram 27 atletas, e no percurso 1 eu tenho 25 atletas. Tá? Então, aqui eu estou simulando que no percurso 1, os atletas de 10, de 21 e de 42 passaram, vamos supor. Vamos gerar um resultado de 10 aqui, ó. Eu já consigo visualizar quem deixou de passar e não passou, quem deixou de passar e passou nos 10K. Vou confirmar, vou mostrar um resultado comum. Então, veja que aqui eu tenho todos os meus atletas. Agora eu quero ver quem deixou de passar. Eu tenho essa opção aqui, ó, visualizar ponto de controle. Então, se eu confirmar agora, ele vai me mostrar, vai me abrir uma coluna dizendo quem deixou de correr. No caso aqui, ele está informando que o Adriano não correu. Eu posso estar desclassificando manualmente, né? Então, essa opção é bacana porque eu consigo visualizar se o atleta deixou de correr, como ele está mostrando aqui. E aí eu decido se eu quero desclassificar ou não. Eu vou desclassificar. Desclassifico e pronto. Agora, vamos supor que eu tenho diversos atletas. Vamos fazer a importação, porque eu já resolvi o meu problema do 10K. Vamos realizar a segunda importação, que seria, por exemplo, a de 21. Então, o 10K já não passa mais por aqui no percurso 2, é de 21. Clico em percurso e vou dizer que é percurso 2. Confirmo e ele vai realizar a importação. Vamos novamente para percurso. Aqui, eu tenho 14 atletas. Esses percursos aqui eu posso consultar. Então, se eu digitar o número ou o nome do atleta, ele vai me mostrar quem passou e deixou de passar nos pontos de controle. Você vê que aqui ele mostra no número 1, ele não mostra. Ah, não, desculpa. É que aqui ele está pedindo, só está selecionando chegada. Mas se eu colocar todos, aí sim ele vai mostrar todos os pontos de controle. Então, número 2, ele chegou e passou no percurso 1. Assim como mostra em detalhe atleta. Então, eu consigo visualizar ó, se o atleta ele deixou de passar ou não. Lembra que eu falei que isso aqui é um histórico? Então, ele mostra também o histórico desses percursos. Vamos gerar agora um resultado de 21, porque já chegou os atletas. Já tem a informação do percurso de 21. Veja que eu tinha selecionado lá para exibir para mim, e veja que agora eu tenho mais de um atleta que deixou de passar no percurso 2. Eu posso estar desclassificando isso na mão, ou posso estar indo na opção desclassificar automaticamente, que agora vem aquele caso lá que eu tinha comentado com vocês, que eu posso estar desclassificando automático. Então, aqui eu tenho a opção de ou desclassificar ou transferir. Então, quer dizer, analisando aquele caso, eu vejo que o atleta de 21K não passou no ponto de controle de 21. Isso quer dizer que provavelmente ele correu 10. E aí que eu posso estar transferindo isso. Mas vamos primeiro desclassificar. Eu quero desclassificar os atletas que deixaram de passar no percurso 2. Ele pergunta qual que é a modalidade, eu vou dizer que é 21, e aí eu vou confirmar. Veja que ele encontrou esses dois atletas, tá? E vai estar me mostrando aqui, ó, que o atleta, na verdade, encontrou três, né? O atleta número 16, 19 e 15 não passaram no ponto de controle. E aí ele desclassifica automaticamente. Eu consigo voltar também a essa situação. Então, de repente,
eu vejo que tem muitos atletas desclassificados ali, eu quero retornar e desfazer esse efeito automático que eu realizei da desclassificação. Então eu clico aqui em desclassificação, que foi a desclassificação que eu realizei, porque pode ser transferência, mas é desclassificação. Seleciono esses atletas, e aí eu clico aqui nessa opção de reclassificar e voltar por seleção. Como eu estou selecionando, ele não vai fazer para todos. Existe o botão para todos, que se eu clicasse ele reclassificaria todo mundo. E existe a opção seleção. Eu só quero esses três. Clico aqui e ele vai reclassificar esses atletas. Tá? Vamos verificar agora a opção de transferir. Para transferir, o que ele vai fazer? Ele vai... aqui eu sei que eles não passaram no 21. Então, eu quero transferir para os 10. É o caso de algumas provas realizar a transferência ao invés de desclassificar. Vou confirmar e veja que ele transferiu esses atletas de 21 para 10. Eles não são mais de 21, agora eles são de 10. Existe esse recurso de e ou, eu vou também estar explicando. Para isso, eu vou realizar a importação agora de 42K. Vou clicar aqui em tempos. Vamos realizar o percurso 3. Importação do percurso 3. Vou clicar aqui, confirmar. Ele realizou a importação. Vamos verificar aqui. Veja que tem 7 atletas. Vamos tirar um relatório, ainda está no visualizar ponto de controle, de 42K. Vou confirmar. É que aqui todo mundo passou. Todos os atletas passaram. Acho que o feminino não passou. Vamos ver. O feminino. Não, o feminino também passou. Bom, eu vou excluir um percurso aqui, só para dizer para ele que um deles não passou. Tá? Então, acho que vamos pegar o número 25. Eu também posso excluir isso. Esse é outro recurso interessante. Então, eu clico aqui em percurso, clicar percurso 3, seleção, e quero dizer que o atleta 25 não passou no ponto de controle. Então, eu posso excluir isso. Clico em excluir, e ele vai excluir o número 25. Vamos consultar aqui. O número 25 não está. Então, vamos agora gerar um relatório para ver. E masculino. Veja que agora o número 25 não passou no percurso 3. Vou dizer ainda que ele não passou no percurso 2. Vamos voltar lá novamente. Selecionar percurso 2, seleção, o número 25, para eu mostrar aquele exemplo de e ou. Vou clicar em excluir. Pronto, ele não passou nem no 2, nem no 3. Esse e aqui, o que ele quer dizer? Que se o atleta não passou nem no 1, nem no 2, ele vai realizar uma determinada ação, que é ou desclassificar ou transferir. Esse recurso de e existe justamente mais por causa da transferência. Então, se aquele atleta 25 não passou nem no 2 e nem no 3, o que ele vai fazer? Ele vai transferir para 10. Se ele, por exemplo, passou no 2 e não passou no 3, ele não vai realizar. Então, esse e quer dizer que tem que ser um e o outro. Então, vamos ver? Então, se ele não passou nem no 2 e nem no 3, eu quero que ele seja, na modalidade 42, tá? Eu quero que ele seja transferido para 10. Vamos confirmar? Então, veja que ele realizou a transferência. Esse ou quer dizer que ele, tanto um quanto o outro, ele vai, na verdade, desclassificar, que seria mais uma opção para desclassificação. Então, se ele passou no 2 e deixou de passar no 3, ele vai ser desclassificado ou transferido, né? Fica a critério. E essa é a forma que eu uso para poder fazer uma desclassificação automática. Tá? Aí com isso, pessoal, lá de 10, veja que eu tenho as transferências, eu realizei mais transferência, mas a gente tinha atletas aqui de 21K, o de 10 ele está mostrando que não correu 2 e 3 porque realmente eles não passaram. Mas eu tenho o 25, agora eu transferi e ele me encaixou na posição correta. Então ele funciona dessa forma. Tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até a próxima.